Boa tarde a todos. Estou aqui, eu sou Alexandre Monteiro. Esse que está aqui ao meu lado é o Lúcio Preto. Nós estamos aqui para apresentar a jornada acadêmica de 2022, primeiro semestre, Paulo Rocinha, do CEDERJ, transmitindo aqui ao vivo do curso de Tecnologia e Gestão de Turismo. A jornada acadêmica é uma atividade que é semestral, ela é promovida pelo CEDERJ e ela tem alunos, geralmente alunos que estão se formando, né, estão finalizando o curso, participam da comissão organizadora. Nesse ano, no Paulo Rocinha, participam da comissão organizadora o Lúcio, que está aqui ao meu lado, e o Samuel Lemos, que está nos bastidores, organizando as atividades técnicas. A palestra de hoje vai contar com a participação da professora Lilian Alves e do professor Fábio Passos, ambos profissionais do turismo, com experiência no setor de hotelaria e, principalmente, no tema da palestra, que é o enoturismo, o turismo ligado aos vinhos. Ao longo da palestra, vocês podem fazer perguntas pelo chat, aí ao lado, né, no YouTube, que vão ser apresentadas para os palestrantes para que eles possam responder e interagir com o público, né? E também, ao longo da palestra, a gente vai divulgar o link para avaliação desse evento e para que possa ser emitido depois o certificado que vai ser enviado por e-mail de vocês. Vou deixar o Lúcio falar um pouco, apresentar os palestrantes e, em seguida, a gente vai dar início à palestra. Obrigado a todos. Valeu, Lúcio. Fala aí, por favor. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Lilian, Fábio. Boa tarde a todos que estão participando. Muito importante a participação aí dos nossos colegas, né, tanto do CEDERJ, de outras áreas, não só do turismo. É um tema que interessa a todos, é de interesse geral, com certeza. Todo mundo gosta de tomar um vinho, né? E saber da procedência do vinho, dos tipos de vinho e de como também eles podem ser parte, né, de um roteiro turístico, acho que é uma coisa nova, né, na área e interessante para todos. Então, temos aí um bom debate. Agradeço também, junto com o Alexandre, né, o Fábio e o Samuel, né, a presença da Lilian, e estamos à disposição aí para qualquer necessidade durante o evento. Bom debate aí para todos nós. Obrigado, Lúcio, pelas suas palavras. Então, vou agradecer a coordenação do curso de Tecnologia e Gestão de Turismo, do CETER, na pessoa da professora Cláudia Fragelli, nossa coordenadora. Vou agradecer a direção do Paulo Rocinha, na pessoa do professor Glauco Campos, que é o nosso diretor. Vou agradecer aos palestrantes que se dispuseram a participar e vou colocar eles na tela aqui para que a gente possa conversar com eles. Então, está entrando o professor Fábio Passos e a professora Lilian Alves, para que se apresentem. Eu e Lúcio vamos sair e vamos deixar vocês na tela para começar esse evento, que vocês que são as estrelas hoje, estão esperando para falar com vocês e não com a gente. Com vocês, não sei. Fábio, fala primeiro. Alexandre. Sim, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma atividade regular aqui do consórcio CEDERJ no Paulo Rocinha e, né, nessa jornada acadêmica. E hoje estamos aqui com a professora Lilian, que é egressa do curso de hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nessa universidade eu fui professor dela e vejo, né, o trabalho dela, que ela continua executando dentro da hotelaria e especificamente numa área que ela tem bastante interesse e a partir de um interesse tem bastante conhecimento, que é na parte da enologia, na relação com os vinhos. E aí, para essa atividade de hoje, o convite foi para que ela pudesse falar um pouco sobre a questão dos vinhos, né? O Lúcio falou aí no começo, né, que quem é que não gosta de tomar um bom vinho? Aí eu vou dizer para vocês, eu não bebo vinho, mas eu adoro conhecer sobre a história do vinho, das vinícolas. Eu já, em diversas ocasiões de viagens, eu sempre, quando possível, dependendo da localização, eu gosto de visitar vinícolas ao redor do mundo, assim como cervejarias. Aí no final tem a degustação
e normalmente, né, no final do tour tem essa degustação, aí me oferece, eu digo não, aí fica todo mundo espantado, assim, mas eu vim aqui para outra motivação, eu vim aqui para este momento de interação, de entender mais sobre tudo que está envolvido nessa cultura, nessa arte da gastronomia, neste atrativo turístico que uma vinícola se torna um atrativo turístico relevante dentro de uma cidade, de uma região com as suas rotas específicas para essa atividade. Então, hoje, né, a Lilian vai falar um pouco sobre esse universo. Ao longo da apresentação da Lilian, vocês podem ficar à vontade de interagir conosco aqui no chat, como vocês já estão entrando, né, colocando aí um boa tarde. Então fiquem à vontade se tiverem perguntas para fazer ao longo aqui da apresentação. Eu vou estar de olho no chat, o professor Alexandre, todos nós vamos estar olhando, e aí a gente já vai trazendo essas perguntas para que a Lilian possa responder ao longo da atividade, que terá uma duração média de 1 hora. Então a nossa previsão é que a gente termine por volta de 3 horas, pode ser que a gente passe 10, 15 minutos ou termine um pouco antes, mas a nossa intenção é que essa atividade tenha por volta de 1 hora. Posteriormente, a atividade vai ficar disponibilizada neste canal, aqui do YouTube, e também eu vou disponibilizar lá no meu canal o Passos do Turismo, onde tem diversas lives que eu participo de alguns assuntos, e vocês vão poder também ver esse conteúdo, compartilhar se acharem que vale a pena, com pessoas interessadas aí no tema de hoje. Então, Lilian, mais uma vez eu te agradeço muito pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, um prazer te rever, e vou estar aqui à disposição para escutar a sua atividade e contribuir no que eu puder aí dentro das interações que forem feitas a partir dos comentários das pessoas no chat. Além disso, né, temos um certificado de participação que vai ser enviado para aqueles que se cadastrarem, né, no formulário de avaliação, que vai ser disponibilizado também aqui no chat. Então, aqueles que quiserem ter um certificado dessa atividade, para os que são docentes e discentes, para a comunidade acadêmica, né, que acha importante o certificado, vai ser também enviado para quem se cadastrar no e-mail, que vai ser disponibilizado no chat também. Tá bom? Então, Lilian, por favor, fique à vontade e comece aí sua apresentação. Oi, boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer, né, o convite do professor Fábio e de toda a comissão da jornada acadêmica. É sempre um prazer poder dividir um pouquinho do conhecimento, né, um pouquinho do que eu aprendo. Eu gosto de dividir, compartilhar isso com outras pessoas que se interessam também pelo assunto, né? E eu queria pedir se o Alexandre puder colocar a apresentação, porque eu coloquei isso no nosso tema, né? O professor Fábio pediu que eu falasse sobre conversas iniciais, né, sobre o mundo dos vinhos e o turismo. E aí eu comecei assim, fiz um resumo, né, sobre o que é o vinho e tal, a gente vai ver aí ao longo da apresentação, mas eu queria começar me apresentando, se puder passar o primeiro, por favor. Isso. Quem sou eu, né? Eu, como o professor Fábio falou, eu sou bacharel em hotelaria pela Universidade Federal Rural e eu tenho algumas formações, né, na área de sommelier, na área de vinhos. Os cursos principais que eu fiz foi o de profissional da AS, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Sommelier, não, volta, isso. É a Associação Brasileira de Sommelier do Rio de Janeiro, e também tenho o primeiro nível do WSET, que é um curso internacional também da formação de sommelier. Fiz a especialização em gastronomia e cozinha contemporânea pela Universidade Cândido Mendes e também faço parte do grupo de pesquisas em gastronomia, alimentos e bebidas da Universidade Rural, que é conduzido pela professora Elga Batista. Já fiz também várias pesquisas na área, workshops, cursos e tudo que relaciona ao vinho me interessa. Então, isso um pouquinho sobre mim. Além disso tudo, eu também sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, então eu divido um pouquinho, né, as duas coisas. Bom,
Vamos começar um pouquinho a falar sobre os vinhos? Pode passar isso. Bom, pessoal, o que é o vinho, né? As pessoas sempre têm uma história com o vinho, né? Igual o professor Fábio falou, não gosto de beber vinho e tal, mas eu gosto da história, da cultura. Tem gente que tem uma história com vinho na adolescência, né? Que tomou o porre com aquele vinho lá do garrafão e tal. Todo mundo sempre tem alguma historinha. Mas, enfim, o que é o vinho, pessoal? O vinho ele é uma bebida alcoólica, né, feita a partir da fermentação do mosto das uvas. Né? Esse processo de fermentação, que a gente chama de fermentação alcoólica, ele é natural. Eu não vou entrar muito na parte técnica, tá? Vou fazer só um resumo. Ele é natural, né? E é originado pelas leveduras que vão se alimentar do açúcar da fruta. E aí vão transformar esse açúcar, né, em álcool e CO2. E aí o vinho ele vai ser produzido a partir das uvas viníferas ou das uvas de mesa. Né? As uvas viníferas, né, as chamadas vites viníferas, são as videiras europeias, né? E elas são as mais utilizadas na produção de vinhos finos. As uvas de mesa são as uvas americanas, né? São aquelas que a gente utiliza até para comer mesmo, compra na feira, no hortifruti. As variedades mais comuns, né, utilizadas para fazer o vinho são a Isabel e a Bordeaux. E tem a Niágara também. E atualmente a Embrapa Uva e Vinho, ela já desenvolve alguns projetos com o cultivo de outras variedades para a produção de vinhos no Brasil. E aí você pode, de repente, me perguntar assim, Lívia, mas tem vinho de maçã, vinho de abacaxi, vinho de pêssego. A gente pode até popularmente chamar de vinho, mas, né, na legislação está lá, vinho é feito a partir de uvas. Então, assim, numa conversa informal, você pode falar que bebeu um vinho de abacaxi maravilhoso, mas sabendo que não é vinho. O que a gente vai encontrar dentro de uma garrafa de vinho, né? Nós temos ali álcool, ácidos, minerais, glicerol e açúcar, né? Porque esse açúcar ainda, ele não vai ser totalmente transformado em álcool e CO2, ele ainda vai estar ali, presente. Tudo isso que a gente encontra é resultado das fermentações que vão ocorrendo durante o processo. Até mesmo os vinhos secos vão possuir algum açúcar residual na sua composição. Corte, blend ou varietal. Pessoal, às vezes a gente escuta assim, esse vinho é um corte maravilhoso, ou aquele corte bordalês, um assemblage e varietal. Eu comprei um varietal. Para ser considerado varietal, o vinho ele deve ser produzido com uma porcentagem mínima que varia de 75% a 90%, mas isso aí vai variar de acordo com a legislação de cada país, tá? Aqui no Brasil é de 75% a 90% de uma única espécie de uva. Então, se eu tenho uma garrafa de Cabernet Sauvignon, que tem lá de 75% a 90% de Cabernet Sauvignon, mas tem de 25% a 10% de Merlot, eu posso chamar ele de varietal Cabernet Sauvignon, né? Porque as porcentagens me permitem isso dentro da legislação. Nos vinhos varietais, é bastante comum a gente ver o nome da uva nos rótulos, né? Igual eu falei agora, um Cabernet Sauvignon, um Merlot, você vai ver o nome da uva. E esse tipo de vinho é mais comum entre os vinhos do Novo Mundo, né? América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Você vai encontrar mais esses vinhos varietais e com o nome da uva. Já os cortes, blends ou assemblage, eles são produzidos com 2 ou mais variedades de uva. Né? Igual eu falei, o corte bordalês, né? Que ele é composto de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, né? Nas suas devidas proporções. Mas tem vinho aí de corte e blend que são produzidos com até 10 tipos de uva. Vai depender do que o produtor quer passar, né, com aquele vinho. Tem alguma pergunta? Eu posso continuar? Como é que tá? Como as novas tecnologias podem impulsionar a produção? Pessoal, assim, antigamente, né, a produção estava muito concentrada no sul do país. Isso até eu guardei para falar um pouquinho mais na frente, mas a gente já coloca. Ela era muito concentrada no sul do país. Mas hoje a gente já tem vinho até em Goiás. Temos vinho aqui no Rio de Janeiro. Eu
sempre confundo o nome da cidade, mas o nome da vinícola é a Inconfidência, né, que fica aqui no Rio. Temos vinho em todos os lugares do país. Se eu não me engano, eu acho que só não tem vinho no norte. E isso já está se expandindo. No Nordeste, a gente tem a Vinícola Santa Maria e outras ali no Vale do São Francisco que investem na tecnologia, né, para conseguir produzir no Nordeste, né, porque a gente sabe que o clima lá é super diferente do clima do Sul, mas eles têm investido nessas tecnologias e para se fazerem conhecidos também. E eu acho que isso vai muito também dos consumidores, né, da gente que está ali dentro do mundo do vinho, se, como é que eu vou dizer, incentivar, né, fazer, divulgar, né, dizer que tem vinho no Nordeste, o vinho é bom, tem vinho em Goiás, tem vinho no Rio de Janeiro, tá começando, né, tem vinho em São Paulo, para a gente poder não ficar tão dependente dessa produção do Sul. Te respondi, mas vamos lá. Professor Fábio, quer falar alguma coisa? Sim, tá conseguindo me ouvir? Sim, tô. Beleza. Eu queria, Lilian, que você está falando especificamente do vinho, mas quando você puder, e você falou no início ali da tua formação como sommelier. Então, para o público geral, né, vamos levar em consideração que algumas pessoas aqui podem não saber o que o que faz um sommelier e quais são os seus desdobramentos dentro da gastronomia. Queria que você falasse um pouco sobre a profissão específica do sommelier, porque isso está muito relacionado ao turismo, né? O sommelier ele vai poder estar trabalhando em diversos segmentos da alimentação fora do lar e seus desdobramentos. Então, se você puder falar um pouquinho sobre a profissão específica de sommelier, para que as pessoas possam conhecer, interagir e pegar mais dicas, inclusive, né? Você falou do curso que você fez, você está no capítulo 18. Mas aquele que quer começar no capítulo 1, se você tiver alguma dica de curso inicial, seja de sommelier ou dicas de cursos gratuitos para a pessoa que, caramba, eu tenho interesse também em vinho. Como é que você começou? Né? Porque agora você já está em um nível avançado. Mas como é que você começou a tua trilha com relação ao conhecimento do vinho? Então, a minha história com vinho, eu vou falar um pouquinho, né, mais à frente, ela foi uma consequência, tá? Porque eu fui fazer uma viagem para Blumenau, que eu tenho familiares lá, e aí nós fomos, tem uma vinícola aqui perto, vamos lá visitar? Eu não bebia vinho. Também não gostava de vinho, não bebia vinho. Vamos visitar a vinícola, vamos. Chegou lá, me encantei. Fiquei, assim, apaixonada pela história, pelo lugar, né? A vinícola é San Michele, Rodeio, na cidade de Rodeio, Santa Catarina. E aí eu fiz a visitação, né, degustação e tal, e dali eu comecei, isso foi em 2011, 2010, 2011, por aí. E aí eu comecei a buscar mais, né? Foi até antes de eu entrar na Rural, que eu entrei na Rural em 2012, e aí comecei a pesquisar, onde tinha curso, livro e tal, e fui estudando. E aí, em 2012, eu entrei na Rural, né, na hotelaria, e aí comecei Aí vi que tinha essa área, né, de alimentos e bebidas, gostei, me apaixonei pela área, e aí fiz o primeiro curso que eu fiz foi o da WSET, Wine, meu inglês, perdoe, mas é um curso internacional, né, Chancela Internacional de Londres. Ele tem nível do 1 até o 4, e o 4 é feito fora do país. Depois eu fui para a Associação Brasileira de Sommelier, que é aqui no Rio de Janeiro, mas tem em São Paulo, tem em outros estados também. Lá eu fiz o curso, eles têm cursos para amadores e para profissionais. Eu fiz o de profissionais, né, que eu já estava na faculdade de hotelaria, já tinha feito o outro curso, e aí eu fui direto para o curso de profissionais. E aí são 3 ciclos. Passei os 3 ciclos e, como eu falei, eu também sou professora da Rede Municipal do Rio, eu não fui direto para trabalhar na área, mas eu continuei estudando. E agora eu tenho feito alguns trabalhos, né, como freelancer, sommelier freelancer. Já faço workshops, degustações, eventos em geral. Mas o que é o sommelier, né, como o professor Fábio perguntou? As pessoas até confundem, eu já fui muito chamada de enóloga. Minha prima é enóloga, minha amiga é enóloga. Gente, eu não sou enólogo. O enólogo, vou começar por aí, tá? O enólogo é aquele que
produz o vinho, que está lá dentro da vinícola, está mexendo com a parte técnica da produção do vinho, desde a sua plantação até ele chegar na nossa garrafa. Quem faz todo esse trabalho, quem cuida disso, né, é o enólogo. O sommelier, ele vai cuidar de toda a parte do vinho relacionada a, tipo assim, dentro de um restaurante, né, a principal atuação pode ser dentro de um restaurante. Então, ele vai cuidar da compra, ele vai cuidar da carta de vinhos, ele vai fazer a escolha, a harmonização, tudo isso que é relacionado a vinhos dentro de um restaurante, dentro de um hotel. É a parte do serviço, né? A principal parte é a parte do serviço. Mas também tem essa parte da educação, e essa foi a parte que mais me encantou. Também é poder dar aula sobre vinhos, poder mostrar, passar para as pessoas essa paixão que eu tenho com os vinhos. Né, o sommelier ele também está apto a dar aulas sobre esse tema. Aí tem também o enófilo, pessoal, que são três, enólogo, enófilo e sommelier. O enófilo é aquela pessoa que gosta de vinho, ele estuda sobre vinhos, pode estudar ou não sobre vinhos, mas ele não quer trabalhar com isso. Entendeu? Ele só gosta de vinhos e gosta de aprender mais sobre, mas ele não trabalha com vinhos. Ok? Respondido aí? Oi, professor. Respondido sim, te agradeço. E aí é interessante que a gente faz essa junção, né, a interação com o turismo, né, porque tem esse profissional, principalmente, né, quando a gente vai trabalhar no turismo, a gente vai ver bastante a figura do sommelier. Essa figura do sommelier, ela é muito presente dentro da gastronomia, mas vamos falar sobre a alta gastronomia. Então, esse profissional, né, que é o sommelier, como você já colocou, ele pode estar diretamente ali no dia a dia daquele negócio, mas ele também pode fazer participações, né? Ou seja, ele pode montar a carta de vinho somente, ele pode tomar conta somente da adega, né? Ele pode fazer a harmonização, né, dos pratos e, como você disse, né, também até o trabalho que você faz agora, eventualmente, de fazer os próprios workshops. Então tem muitas adegas e lojas que vendem vinho, né, que oferecem isso com bastante frequência, convidam algum especialista para fazer ali um workshop, a harmonização o mais tradicional que a gente vê é o queijos e vinhos, aí com bastante regularidade, mas tem uma grande gama de variação, inclusive, né, tem as cartas de vinho assinadas que vão até ser utilizadas em diversos segmentos. Então, dentro de uma companhia aérea, por exemplo, né, que tem o serviço de bordo, tem ali o profissional da área de vinho que vai montar a carta de vinho para ser servida a bordo dessas aeronaves nos voos específicos que oferecem os vinhos. Então, essa profissão ela tem vários desdobramentos que vão poder ser utilizados aí na carreira, né, de quem desejar fazer isso como uma profissão, assim como a Lilian está construindo aí o seu conhecimento. Eu queria também, Lilian, te pedir uma gentileza de que você nos falasse alguma coisa relacionada a livros, a literatura que você conhece, que você consome, que você poderia nos indicar para que os interessados também no tema pudessem pesquisar, achar esses livros aí e também se informar também a partir da literatura. Posso sim. Eu posso deixar para falar no final sobre isso? Que aí eu falo dos cursos também? Pode, fique à vontade, no seu tempo. Tá, passar o outro slide. Isso aí, obrigada. Bom, pessoal, continuando aqui, né? Eu coloquei aí para vocês os tipos de vinho, né, que a gente tem. São os vinhos tranquilos, espumantes e os fortificados. Vinho tranquilo é aquele vinho calmo. É aquele vinho que eu tomo, ele fica calminho. Mais ou menos, brincadeira. Os vinhos tranquilos, pessoal, a maioria dos vinhos pertencem a essa categoria, tá? Eles são aqueles gasosos, ou seja, não são os espumantes, os frisantes, eles são os vinhos normais, vamos dizer assim, né? Popularmente falando. Aí os vinhos espumantes, né? Que são os champanhes, os cavas, os espumantes propriamente ditos. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Champanhe, a gente só pode chamar de champanhe
aqueles espumantes que são produzidos na região de Champagne, na França, né? Até aqui, a vinícola Peter Longo, ela era autorizada a utilizar, né? Teve por conta de muitos anos atrás, aí teve uma história que era o primeiro champanhe brasileiro. Então, naquela época, ainda não existia a legislação que proibia de usar o nome champanhe fora da França. Então, eles ganharam na justiça para poder continuar utilizando o nome. Mas eu acho que agora eles já nem utilizam mais. E aí eu falei, o cava, que é o espumante espanhol, o champanhe e os espumantes. Aqui no Brasil a gente tem um reconhecimento, né, pelos nossos espumantes. Temos espumantes maravilhosos aqui, premiados, né, internacionalmente. Quem ainda não provou, não experimentou, por favor, faça. Então, pessoal, esses são aqueles vinhos nos quais o gás carbônico, né, vai ficar retido no vinho. Aquelas bolinhas, né, o perlage, seria o nome técnico. Então, esses são os vinhos espumantes. E os fortificados. Os fortificados, eles são aqueles vinhos que são acrescidos de aguardente vínica e geralmente possuem um alto teor alcoólico, tá? É o vinho do Porto, o Jerez, vinhos dessa categoria. Depois de abertos, esses vinhos fortificados, né, eles podem ser conservados na geladeira e duram até 30 dias, né? Assim, sem perder as suas características. Bom, passando aí para as características básicas do vinho, né? Nós podemos definir o estilo de um vinho segundo as suas características básicas, né? Para eu falar assim, esse é um vinho leve e aromático, esse é um vinho encorpado, muito encorpado, e, né, eu vou precisar primeiro saber quais são essas características básicas para poder definir o estilo desse vinho. Então, quais são elas? Cor, doçura, acidez, taninos, álcool. A cor é fácil, né? Ela vai se dividir basicamente em tinto branco e rosé. Temos aí agora o vinho laranja, o vinho azul, que não é vinho, né? O vinho laranja é vinho, tá, pessoal? Um corante lá que colocaram, que nem permitido, mas enfim. Seguindo. Doçura. A doçura é resultado do açúcar residual que ficou ali depois da fermentação, né? Como eu falei para vocês, ele não foi convertido em álcool durante a fermentação e ficou ali. Aí tem gente que fala assim, eu não gosto de vinho porque ele é muito de vinho seco, porque arranha a garganta, né? É muito seco, não sei o quê. Existem vinhos secos que têm um açúcar residual e você provando, você vai achar até que ele é doce. Entendeu? Mas não é. Ele é um vinho seco, né? Que aquela uva tem essa característica de ter uma certa doçura. A produção também, né? A fermentação também não transformou todo o açúcar em álcool. Então, ele tem essa característica mais adocicada, né, no final da boca. Acidez. A acidez ela é uma característica muito importante, tá? Num vinho. Porque ela vai dar à bebida as suas qualidades refrescantes e a sensação de vinho vivo, né? Você consegue perceber a acidez na boca pela quantidade de saliva. Depois que você bebe, né, um gole do vinho, começa a salivar. Quanto mais ácido, mais você vai salivar. Okay? Os taninos, comum nos vinhos tintos, porque o tanino está presente na casca da uva. Então, como as uvas brancas, né, são vinificadas sem as cascas, são fermentadas, vinificadas sem a casca, não tem tanino. Tá? Isso vai ser comum nos vinhos tintos. Ele dá uma sensação de adstringência no paladar, uma secura na boca, né? Nessa parte aqui, assim, por dentro da bochecha, né? Vocês já comeram banana verde, que dá aquela amarrada na boca? É o tanino. Se você morder um caroço da uva, né? Aquela sensação também ali você está sentindo como se fosse o tanino. Mas ele é também uma substância muito importante, porque ele ajuda na complexidade do vinho, né, na estrutura, na evolução. Os vinhos de guarda, né, que envelhecem melhor, são aqueles vinhos que têm mais tanino. A próxima característica é o álcool, né, que, como já falei, é proveniente do açúcar da uva, né, convertido pelas leveduras, e ele vai adicionar viscosidade ao corpo do vinho. Tá? Ele ajuda a transportar os aromas até o nariz. Se ele tiver muito álcool, você vai sentir uma sensação de queimação na boca e no nariz e não vai conseguir perceber muito os aromas e os sabores, se estiver desequilibrado. E
Corpo. Pessoal, corpo eu acho que é a característica mais complicada aí para a gente poder definir. Ele pode ser categorizado desde leve a encorpado. E cada uma das outras características que a gente falou antes vai definir o quão leve ou encorpado esse vinho vai ser. Em geral, os vinhos leves têm mais acidez, menos álcool, menos tanino e menos doçura. Já os mais encorpados vão ser menos ácidos, vão ter mais álcool, mais taninos e mais doçura. Pode passar ao próximo, se tiver alguma pergunta. Não, posso seguir? Ok. Pessoal, por que a gente deve aprender sobre as uvas, né? Para quem está pensando aí na carreira, né, de sommelier, ou quem simplesmente é um curioso, né, do mundo dos vinhos, quer aprender a beber vinho, vocês precisam aprender sobre as uvas, porque conhecer um pouco mais, né, sobre as características do aroma e sabor das uvas que são utilizadas na produção dos vinhos vai ajudar, né, quem é só consumidor, vai ajudar a definir as nossas preferências, principalmente quando a gente está no momento de indecisão na frente da prateleira do supermercado. Chego lá no mercado, tem aquele mundo de vinho lá na minha frente, eu fico, e agora? O que eu faço? Qual que eu escolho? As minhas amigas me mandam um WhatsApp para saber. Mas, se você conhecer mais sobre as uvas, né, você vai conseguir já pensar aí um pouquinho, né, quais são as suas preferências, conhecer, e não vai ficar tão indeciso. Ou ainda, se você chegar no restaurante, né, que tem lá um sommelier, ele vai perguntar, né, o que você quer, você vai dizer para ele, ou numa loja especializada, quais são as suas preferências para ele poder te indicar o melhor vinho, né, ou o que vai melhor combinar com aquele prato que você pediu. E para quem está pensando em seguir na carreira, né, é isso. Tem que conhecer sobre as uvas, porque vai te dar toda essa base para fazer harmonização, para fazer indicação. E nesses slides aí eu coloquei para vocês só 3 de cada, tá? Porque é uma infinidade de uvas. Só para você ter uma ideia, na Itália existem mais de 370 uvas nativas. Em Portugal, por volta de 285 espécies também de uvas nativas. E no Brasil a gente também tem, como eu falei que a Embrapa estava desenvolvendo, né? A Embrapa Uva e Vinho, desenvolvendo algumas uvas para produção. A gente tem aqui, posso citar a Lorena, né? E tem outras também que me fugiram o nome aqui, mas a Lorena que eu já provei, tá? E foi desenvolvida pela Embrapa. Então, gente, a primeira aí que eu separei para vocês, separei as mais comuns, tá? Cabernet Sauvignon, tá faltando um E. Eu coloquei do lado como a gente pronuncia. A Cabernet Sauvignon, ela é a rainha das uvas tintas, né? Conhecida dessa forma. Ela se originou de um cruzamento entre a Cabernet Franc, que é tinta, e a Sauvignon Blanc, que é branca. É uma das uvas mais cultivadas no mundo. Eles são, assim, naturalmente tânicos, né? Falei do tanino ali atrás. E quando provenientes de clima mais quente, vão apresentar aromas e sabores mais frutados. E se provenientes de clima mais frio, os aromas vão ser mais de frutas vermelhas, né? Se for quente, eram frutas negras. E nos climas mais frios vai ter um corpo mais leve, tá? Tem isso também. A mesma uva plantada aqui no Brasil e plantada lá na França não vão dar o mesmo vinho, né? Porque tudo isso vai influenciar o clima, né? O ambiente, quem plantou, né, o modo de produção, então não vão dar, as mesmas uvas não vão dar o mesmo. Em seguida temos a Pinot Noir, que ela é uma das uvas que entram na composição do champanhe, e ela é uma uva, pessoal, assim, muito levinha, tá? Ela é recomendada para quem está começando, né? Assim como uma outra, a uva Gamay. Então, se você, quero começar a beber vinho, ou quero dar um vinho de presente para uma pessoa, não sei o que eu vou dar, aposta na Pinot Noir. Pinot Noir bem feito, ele é levinho, a minha indicação, assim, para quem está começando, né, ou para momentos de indecisão. E a Malbec. A Malbec, ela é original da França, mas ela se tornou, né, a uva ícone da Argentina. A Argentina tem Malbecs maravilhosos também. É um vinho com muita fruta, né, muito corpo, bastante tanino e uma acidez equilibrada. Passando para as uvas brancas, né? Se a gente tem uma rainha das uvas tintas, nós temos uma rainha das uvas brancas, que é a Chardonnay. A Chardonnay também entra na composição do champanhe, junto com a Pinot Noir e a Pinot Meunier.
que é uma outra uva tinta. E aí, dependendo da região, né, que ela for cultivada, ela vai apresentar aromas de abacaxi, maçã, manteiga, carambola. Como eu falei, esses aromas de todas as uvas, né, todos os vinhos, vão depender do local onde ela foi cultivada e da forma de produção. Moscatel. A Moscatel é uma uva também bem versátil, tem muitas variações, tá? E seus vinhos também são super levinhos, naturalmente doces, frescos. Muita gente não gosta porque é doce, mas também em momentos de indecisão e para quem está começando é uma ótima pedida. Sauvignon Blanc, que é uma outra uva branca muito comum também. Ela é original de Bordeaux, na França, e famosa também pelos vinhos do Vale do Loire, também na França. Existem atualmente vinhos de Sauvignon Blanc muito bons, produzidos em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Seus vinhos também são bem leves, tá? E aromas mais característicos dela são maracujá, abacaxi, melão, limão. E tem gente que diz que encontra nos aromas da Sauvignon Blanc o xixi de gato. Eu, graças a Deus, nunca encontrei esse aroma. Mas tem... antes de eu passar para o próximo tema, o professor, você quer falar alguma coisa? Vinho de jabuticaba é muito bom, exatamente. Já provei vinho de jabuticaba, mas como eu disse lá na frente, a gente pode informalmente chamar de vinho, tá? Numa prova, numa degustação técnica, né? Numa coisa mais formal, aí a gente não chama de vinho, tá? É uma bebida fermentada de jabuticaba. Mas informalmente pode chamar de... Por mim tá ótimo, tô aprendendo bastante aqui, pode seguir com o teu cronograma. Okay. Só lembrar que já são 2h45, né? Que a gente já caminha aqui para os 15 minutos finais. Tá, é o último. Pessoal, agora. Beleza. Só para, né? Como a gente já está aqui com os 15 minutos finais, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, que a gente já está aqui nessa reta final. Passa, por favor. E como, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas como o vinho vai se relacionar com o turismo? E aí a gente começa a falar de enoturismo, né? Ele é um segmento da atividade turística, né? Onde as viagens são motivadas pelo apreço ao vinho e tudo que está ali relacionado a ele, né? Degustação, produção, apreciação das tradições, cultura do local. Como o vinho ele pode ser motivo ou consequência da viagem, né? Tem gente que viaja para conhecer vinho, para conhecer regiões de vinho, para aprender, né, sobre isso. E tem gente que a minha viagem, como eu falei, quando eu comecei com vinho, foi consequência, né? Eu cheguei lá e resolvemos visitar uma vinícola. Tem o tipo de turista também, igual o professor Fábio falou, ele vai para a vinícola, ele conhece, mas ele não gosta de vinho, mas ele gosta da história, né, de conhecer. Tem vários tipos de enoturismo aí que a gente pode fazer, né? Assim, o enoturismo ele vai afetar todos os empreendimentos, né, e indústrias da região vitivinícola ali, estejam eles diretamente envolvidos com vinho ou não. Por exemplo, as vinícolas, né, os restaurantes, meios de hospedagem, transporte, hospital, porque vai com o turista passou mal, comércio em geral, né, porque você não vai lá, vai só comprar vinho, você vai precisar de alguma outra coisa, então vai afetar tudo, tá? E o objetivo principal seria destacar a qualidade do vinho local, né, daquela região, desenvolver a vida turística da região produtora, estimulando o consumo. De aproximadamente uns 20 anos para cá, os viticultores e os demais empreendedores do ramo começaram a compreender como essa é uma atividade fundamental para desenvolver a economia da região, para consolidar as marcas, para impulsionar o turismo, né? E se quiser passar mais um, por favor. Além da visitação, pessoal, e degustação, né? Visitação à vinícola e degustação dos vinhos, tanto as vinícolas quanto as empresas de turismo já vêm oferecendo uma gama cada vez maior de experiências para o viajante. E aí a gente pode citar os passeios de bicicletas, trilhas, corridas, caminhadas pelos vinhedos, as festas tradicionais da região, vinoterapia, spa do vinho, que tem lá em Bento Gonçalves, colha e pague, que você paga um valor, né? Você pode passar pelas plantações, colher sua própria uva, depois no final você pesa e leva para casa. Nessas fotos aí eu coloquei uma visita que eu fiz a Luiz Argenta,
fica em Flores da Cunha. Foi visitação, com degustação e tal. Na outra foto, não é minha, tá? Peguei na internet só para exemplificar. É uma corrida no meio de uma vinícola no Vale de São Francisco, tá? É um evento esportivo que eles fazem lá sempre. Pode passar mais um, por favor. Aí tem o cicloturismo em Garibaldi, né, lá no Rio Grande do Sul, e o Spa do Vinho em Bento Gonçalves, que são, assim, outras formas, né, outros atrativos para levar esse turista para a região, que não é sobre vinho, mas não é só vinho. E aí, como a gente falou um pouquinho antes, a vitivinicultura, né, ela se concentrava a maior parte na região do Brasil, mas ela já vem se expandindo para outras regiões, como eu falei. E enoturismo no Nordeste, né, tem o passeio de barco lá pelo Rio São Francisco, várias outras atrações, é bem assim legal. E a Serra Gaúcha ela continua sendo, né, apesar disso, a Serra Gaúcha continua sendo o principal destino enoturístico do Brasil. Mas, como eu falei, a gente pode já encontrar roteiros em outras regiões do país. Tá? Pode perguntar sim, falou. Quem quiser falar alguma coisa. Seu microfone está desligado, Lu. Perguntar sobre duas questões, um pouco voltando na questão da uva. A nossa produção nacional, ela é relevante em termos mundiais ou em termos, vamos dizer, por exemplo, em América do Sul? Qual é a relevância dela, né, até do ponto de vista econômico? E também, assim, a nossa produção, por exemplo, quando você fala que um vinho é brasileiro, esse vinho, a uva é necessariamente brasileiro ou você pode ter uma uva importada lá da França, de Portugal, enfim, da Argentina mesmo, que você citou, né? E produzir o vinho aqui, e ele seria um vinho brasileiro? Como é que é essa coisa de você caracterizar como um vinho brasileiro ou não, né? E a produção da uva. E a outra, essa que você falou do enólogo e do trabalho nas regiões, como é que é a cadeia disso com relação ao turismo? Ou seja, nós que estudamos turismo e estamos nos formando, como que a gente pode se inserir disso além do sommelier? Por exemplo, um guia turístico, né? Ele vai conformar esse roteiro, ele vai ajudar na logística do roteiro, nas visitas. Um turismólogo, como é que ele entra ali? Ou seja, como a gente pode utilizar a nossa formação dentro desse espaço novo aí que você disse que está sendo criado, né? Desses roteiros aí, né? Como a gente pode expor a nossa capacitação para isso? Vou começar pela segunda. O enólogo, ele é uma graduação, né? Uma formação nível superior. Então, para você ser enólogo, você tem que fazer a faculdade de enologia. Vocês que estão na área do turismo, vocês têm espaço também dentro das vinícolas, né? Porque, igual você falou, a formação dos roteiros, né? Ajudar nessa definição aí. Então, tem esse espaço lá também, né? Guia. Desculpa, gente, eu sempre confundo guia de turismo com guia turístico, tá? Se eu falar errado, me perdoem aí. Mas vou falar os guias, então. Os guias também têm esse espaço de trabalho, tá? Nas vinícolas, né? Nesses roteiros. É isso. E para ser sommelier não é uma graduação, né? Não é um nível superior. São cursos de formação. Tem curso técnico e tem cursos livres. E a outra pergunta que você fez sobre a produção do Brasil. A gente não importa uva, né? A nossa produção não precisa. Ela já supre toda a produção de vinho que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente não importa uva. O que acontece, igual eu falei assim, o Cabernet Sauvignon é original da França. É uma uva originária de lá, mas a que a gente usa, ela é plantada aqui. Né? A gente não importa uva. Não vou saber te responder agora se eu pegar uma uva da Argentina e produzir aqui, né, de qual a região vai ser. Mas acredito, eu estava lendo alguma coisa sobre isso, ouvindo um podcast um dia desses aí, que as uvas eram plantadas em Bento Gonçalves e era vinificada em Flores da Cunha. E aí a pessoa queria saber qual era a região que estaria no rótulo. Geralmente o produtor vai informar que as uvas são de tal região, vinificada em tal região. Entendeu? Mas aí é tudo dentro do Brasil. Agora, se for plantada na Argentina e vinificada aqui, agora eu vou ficar te devendo essa, posso pesquisar e mandar depois para você. Vídeo especialista. Olha, não, o que eu sei que tem sobre espumantes aqui no país, mas eu acredito que é para todo mundo, não só para os chineses, tá? Tem a Rota dos Espumantes em Garibaldi, né? E tem também o enoturismo voltado para espumantes também no Nordeste.
Mas somente para o público chinês, não sei. Não tem vinícolas. Tem vinícolas, plantações e o local de produção também, é tudo feito lá. Entendeu? A gente não traz as uvas de lá para fazer aqui não, lá no sul não. Mas tem vinícolas, tem o local de produção também. As plantações, tudo direitinho. Olha, eu sou entusiasta do vinho nacional. Então, assim, se você já conheceu os vinhos, os bons vinhos aqui do Brasil, beleza, pode ir para o Chile. Pode ir para o Chile, para a Argentina, Uruguai, entendeu? Mas se você não conheceu ainda os vinhos daqui, os locais de produção aqui, vai conhecer primeiro. Aqui nós temos vinhos excelentes. Percepção do avaliador. Olha, eu acredito que pode ser as duas coisas, né? Porque aí vai ser uma informação técnica, que vai estar lá, o nível de doçura técnico igual nos espumantes, né? Para ele ser considerado seco, demi-sec, tem lá o nível de doçura técnico, para ele ser considerado aquilo ali. Mas você também pode perceber isso na sua avaliação ali, né? Na boca, as duas coisas. De repente, a indicação do nível de doçura escrito lá na garrafa não vai ser o mesmo que você vai perceber. Nossa qualidade. A Lúcia está fazendo uma pergunta aqui, se a nossa qualidade é reconhecida tecnicamente em nível mundial. Estamos começando, Lúcio. Está começando, a gente ainda está engatinhando, né? A nossa produção ainda é recente em relação aos países da Europa, né? Tanto é que a gente é chamado de Novo Mundo, junto com a América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, o restante da América, Estados Unidos, África do Sul. Nós somos considerados o novo mundo do vinho por conta dessa produção recente, mas já estamos alcançando, sim, um nível de reconhecimento mundial. Então, a rolha, Lincoln Brest está perguntando aqui a história do material da rolha. Pessoal, a rolha ela é feita de uma árvore, né, de cortiça, de uma árvore chamada sobreiro, e é só dessa árvore, tá? Ela, se eu não me engano, é de Portugal, vou lembrar agora a região. Parece que para você tira aquela casca e para dar uma nova casca naquela árvore são quase 100 anos. Enfim, é muito tempo. Então, agora, a gente já tem a rolha sintética, né, que ela parece um plástico. Temos também o screw cap, né, que é aquele vinho de rosca, tá? Que isso não interfere na qualidade. Tem preconceito com vinho de rosca, porque fala que de menor qualidade. Não é. Ele vai ser de menor qualidade se o produtor vacilar lá e fizer um vinho de menor qualidade. Mas temos aí, então, para compensar, né, essa questão da rolha de cortiça, né, já estão buscando outras alternativas. A rolha de cortiça mesmo, ela vai ser utilizada mais ela é mais cara. Então, os produtores vão utilizar mais nos vinhos mais caros, nos vinhos mais de guarda, né, que vão custar mais. Vinho que o Galvão Bueno produz é bom. Já provei, é bom. É bom sim, sim. Mais algumas? Pessoal, aí fica o meu agradecimento. Se não tiver mais nenhuma pergunta, deixei os meus contatos, tá? O meu Instagram. Estou sempre colocando lá alguma coisa sobre vinhos, indicações. Aprendo, eu tento dividir lá com vocês também. E meu e-mail também, quem quiser entrar em contato, com alguma dúvida. Tem uma última pergunta aqui, ó. Quanto mais velho o vinho, melhor. Não, Lúcio, não. Existem vinhos produzidos para serem guardados, mas a maioria dos vinhos que a gente encontra no supermercado, que a gente encontra nas lojas por aqui, são vinhos já estão prontos para beber. A não ser que o produtor fale para você, ele indique para você, esse é um vinho de guarda. Se não tem nada escrito, você já chegou no mercado pronto para beber. Bom, é a maioria dos vinhos que a gente encontra por aí. Então, gente, é isso. Obrigada, Maria. Que bom que vocês gostaram. Obrigada. Boa tarde novamente, né? Agradeço muito aí a disponibilidade da Lilian de estar conosco aqui na atividade essa tarde. Acredito Professor, que... posso só... Eu esqueci de falar dos cursos. Desculpa. Por favor, pode complementar. A ABS, depois, quem quiser entrar em contato comigo lá no meu Instagram, tá? vinho, @vinho_e_conversas. Eu passo melhor. Mas é ABS do Rio de Janeiro, tá? Tem cursos para amadores, tem cursos para profissionais. E tem muitos outros, assim, que eu não vou conseguir falar todos agora, mas entre em contato comigo lá que eu passo para vocês, tá? E tem cursos gratuitos também. O Senac tem curso e tem alguns projetos também gratuitos,
tá bem? Beleza, te agradeço. Essas indicações são muito importantes também para quem quer seguir por esse caminho. Você já deixou seus contatos aqui, né? Tanto o seu e-mail quanto o seu Instagram. Para as pessoas que quiserem mais informação, manda lá um direct para a Lilian, que ela vai estar à disposição de vocês. Então, te agradeço muito. Te agradeço pela disponibilidade de tempo para estar aqui conosco, compartilhando aí o seu conhecimento sobre a temática. Queria passar a palavra aí para o Lúcio, para Alexandre, para que eles possam caminhar aí para o nosso encerramento. Lembrando que a atividade, né, vai ficar disponível para quem quiser acessar posteriormente, enviar para pessoas que tenham interesse na área, vai ficar aqui no canal e também vai ser disponibilizado aí em outros locais que vocês vão saber ao longo do tempo. Eu vou disponibilizar lá no meu canal também, no Passos do Turismo, a atividade. Então, Alexandre, Lúcio, com vocês aí. Show. Obrigado, Lilian. Olha, eu confesso que eu sou ignorante em vinhos, total, mas aprendi bastante. Foi assim, de uma forma bem simples e bem didática o que você falou e entrou na cabeça, assim, tranquilamente. Muito legal. Agradeço a presença de todos também aí, dar uma força aí para esse evento ter uma boa participação, ter perguntas. Então, vamos para as próximas aí. Obrigado pela oportunidade de participar também. Alexandre e Fábio. Eu agradeço, gente. Eu acabei de colocar aí, saiu meio quebrado no chat, o link para avaliação, né, o formulário de avaliação que vocês vão fazer do evento, e nesse formulário, a partir desse formulário de avaliação, nós vamos produzir os certificados. Eu vou repetir, porque a informação saiu cortada ali em duas informações, eu vou repetir aí, para que vocês possam clicar no link e acessar o formulário. Vocês vão receber os certificados por e-mail, tá? Quem enviar. Eu vou agradecer, né, mais uma vez a participação de todos que estavam na plateia, na participação com perguntas, com comentários, foi excelente. Eu agradeço a professora Lilian Alves pela ótima palestra, pela simpatia, pelo conhecimento, que todo mundo gostou. Acho que todo mundo ficou muito assim, interessado no assunto, né? Mesmo quem não tinha interesse acabou se interessando e gostando. Agradeço ao professor Fábio Passos pela indicação da professora Lilian, pela participação, pelas intervenções, como sempre. Agradeço à comissão organizadora, ao Lúcio, que participou aqui com a gente, ao Samuel, que ficou nos bastidores, na parte técnica também. Agradeço à coordenação do curso, pela possibilidade, ao CEDERJ pela oportunidade. Vou deixar as últimas palavras para vocês, enquanto eu repito aqui no... Eu posso só agradecer novamente o convite, né, e falar que precisando, só chamar, encaixar aí na agenda, a gente dá um jeitinho e tá aí de volta, tá? Eu queria pedir para tirar, se eu posso tirar uma foto do... Pode? Pode, claro, pode sim. Sorriso, pessoal. Acho que foi, deixa eu ver. Foi, tá ótimo. Tá? Nós te agradecemos por tudo. Foi um ótimo momento de integração do curso e a gente espera que tenha novas oportunidades. Você está desde já convidada para, quando a gente fizer uma atividade presencial dessa, para você conhecer o Polo, né? O Polo Rocinha, lá no CEDERJ. Então, assim que a gente tiver uma atividade presencial, você está convidado. Não tem como fugir. Obrigada. Tá bom? Então tá. Então, obrigado, pessoal. Agradeço aí a todos e espero que tenhamos todos aí aprendido um pouco mais sobre vinho. E bom final de semana a todos aí. Boa continuidade de sábado. Um abraço. Até mais. Tchau, gente. Obrigado a todos.